Os constantes e crescentes ataques de Trump ao Fed, ele vem tentando desbloquear talvez a maior forma de você imprimir dinheiro nos Estados Unidos. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, todo mundo comentou sobre essa notícia, né, onde o Trump, por uma carta, ele demitiu a governadora ali do Fed, a Cook, né, e que já revidou imediatamente, dizendo que ele não tem essa autoridade para fazer. Então tudo isso vai dar bastante pano para manga, mas independente disso acontecer ou não, isso na verdade tem uma série de ataques coordenados, mas com um objetivo, e eu quero falar como que isso afetaria na mecânica monetária, como sempre. Então esse movimento foi visto com péssimos olhos, né, em relação à opinião pública. E essa aqui é a Claudia Sahm, para quem não conhece, ela foi integrante do Fed e ela é a autora do Sum Rule, ou seja, aquela regra que mostra ali baseado na média trimestral, né, do emprego dos últimos 12 meses, etc., para fazer um indicador de recessão. E ele foi ativado, né, no ano passado, etc., e criou uma série de confusões. Eu mesmo entrevistei a Claudia Sahm aqui no podcast, né, você vai poder acompanhar também no canal, e ela, obviamente, ela foi bem veementemente, né, contra tudo que está acontecendo. Ela falou, olha, não esqueça, é tudo sobre o controle do Fed. Esse é um dia muito sombrio, né? Então, assim, de forma mostrando que o Trump vem tomando conta, mas com um certo objetivo. Então, eu quero falar aqui exatamente como que isso afeta em relação ao que nós temos hoje e as diferenças que você pode ter no futuro em relação a gastos fiscais. E você vê essa pressão acontecendo, né, em relação às reuniões do Fed, todas as cartas feitas, né, à mão que o Trump fez, dizendo que o Fed precisa cortar juros, etc. Então, você teve primeiro um ataque coordenado em relação ao próprio Jerome Powell, né, tentando ver o seu substituto, vou demiti-lo, vou ameaçá-lo, etc. Depois recuou. E aí, mas a pressão continua também por meio do William Pulte, né, que é a pessoa ali que cuida de toda essa questão dos juros de mortgages nos Estados Unidos, e foi justamente ele que acabou batendo bastante, né, em relação a uma alegada fraude de mortgages, onde a Cook, né, a Governor Cook, acabou tendo ali como uma assinatura onde ela tinha duas residências primárias, o que caracterizaria fraude na lei de mortgage, e aí ele simplesmente bateu com uma série de tweets para dizer que ela deveria ser expulsa da instituição justamente por fraudar o mortgage, e inclusive dizendo que qualquer pessoa que faça isso, etc., vai ser punida, e ele falou de outras pessoas depois, só que ficou claro ali que eles queriam usar isso para poder tirar a governor do Fed, e ao fazer isso você criar uma possibilidade de ter uma maioria no Fed e aí sim tomar bastante controle. Então, se você quiser acompanhar, né, todos esses artigos que eu tenho explicando justamente todos os detalhes, mas principalmente onde eu compartilho como investir, na verdade, num movimento desse quase que caótico, né? Cada hora você tem uma coisa diferente. Eu tenho isso no meu Substack aqui nos links da descrição abaixo. Compartilho, inclusive, a alocação para membros, né? Mas gratuitamente você pode ver os resultados que nós vamos tendo ao longo desse ano, ok? Todos os links na descrição do vídeo. Então, continuando, o Brent Johnson, ele falou num capítulo, em vários capítulos que ele faz do podcast dele, mas é um dos tweets que ele até retweetou, ele sempre veio com essa teoria de que você, em algum momento, vai ter a fusão entre o Fed e o Tesouro, e que essa é exatamente a vontade do governo Trump, porque aí você consegue fazer a implementação daquela política que a gente chama de MMT, que é o Monetary Money Theory, né? Para quem não conhece, o MMT ele é voltado, eu expliquei, eu tenho um capítulo só sobre isso para membros aqui no Substack, onde o governo, ele explica, na verdade, muito bem como funciona a mecânica monetária na origem do dinheiro primário, que vem do governo, vem de déficits fiscais. Então a gente tem o pensamento
que o governo ele trabalha como uma empresa, né? Como o Elon Musk tentou resolver o déficit da dívida pública, ele percebeu, ele queria atuar como se o governo fosse uma empresa ou uma família, mas é exatamente o contrário. A teoria do MMT, ela, independente se você concorda ou não, isso pouco importa, mas ela descreve bastante como funciona a mecânica monetária no gasto fiscal de verdade, né? A gente tem ali a percepção, as leis são feitas dessa forma, inclusive, de responsabilidade fiscal, onde você tem como premissa que você primeiro precisa arrecadar os impostos para que aí esse dinheiro seja usado pelo governo para poder gastar e financiar a máquina pública. Só que o MMT ele questiona justamente mas como que você vai arrecadar dinheiro e quem emitiu esse dinheiro em primeiro lugar? Ou foi o próprio governo? Então, o emissor do dinheiro, ele primeiro gasta emitindo essa moeda na sua existência para depois recolher os impostos, o que faria um efeito de, na verdade, redução de inflação monetária, porque tecnicamente, quando você efetua um gasto fiscal, o Tesouro obriga o Fed a acreditar, ou seja, digitar um montante em uma conta bancária americana. Esse dinheiro não existia antes, então ele pode simplesmente creditar com gasto fiscal uma conta no JP Morgan de $1 milhão e essa conta a partir de agora tem esse $1 milhão. Ele não foi arrecadado antes. A arrecadação, na verdade, ela suga dinheiro do mercado, eliminando aquele dinheiro do M2, inclusive. Né? Ele desaparece do M2 e é contabilizado no TGA, que é a conta do governo. Então dá a impressão de que você tem uma movimentação de fundos, mas na verdade tudo não passa de uma contabilidade. E o MMT ele descreve bem, só que ao mesmo tempo ele acha que isso é a solução, certo? Que é a parte que eu já vou discordar ali do sistema, e é uma das grandes críticas, e principalmente da escola austríaca, etc. Não tenho tempo para entrar nisso, né? Eu entro em detalhes em artigos e também vídeos exclusivos, mas a ideia aqui é que a partir do momento em que você tem a fusão do Fed com o Tesouro, você teria uma capacidade total de MMT, porque a partir daí, você tendo sob o mesmo teto a política fiscal e monetária simultaneamente, ele permite você fazer uma série de coisas, inclusive uma das grandes tensões que você tem quando a gente pensa em relação à política monetária e ao que o Scott Bessent está fazendo nesse momento, é o que eu sempre trago, a curva de bonds. Então você, por exemplo, quando você tem uma grande preocupação em relação ali aos juros de longo prazo, você não quer causar uma má impressão para achar que os Estados Unidos não têm uma credibilidade, né? E com o MMT ligado, digamos assim, você consegue fazer a recompra desses títulos de uma forma muito mais rápida, sem ter nenhum tipo sem fazer uma manobra do jeito que o Scott Bessent está fazendo agora. E da mesma forma, você pode criar a sua dívida ali muito maior sem se preocupar com tetos, por exemplo. Né? O próprio Trump já fez até tweets no passado dizendo como que, na verdade, a gente não precisaria ter teto da dívida pública se você mesmo usa o dinheiro que você emite para pagar a dívida que você mesmo tem. E o MMT, na verdade, ele defende isso, que não faz sentido, por definição, numa economia de crédito, você ter nenhum tipo de limite. Agora, isso não significaria que você vai simplesmente gastar ad eterno para absolutamente tudo. E é esse que é o problema que você começa a ver na teoria. Só que quando você junta essas duas instituições, você acaba criando meio que essa possibilidade, né? Inclusive eu fiz aqui até um resuminho com inteligência artificial só para poder mostrar uma das possibilidades, e uma delas é que você consegue monetizar diretamente o gasto fiscal. Então, teoricamente, o Tesouro ele poderia gastar sem emitir dívida, ele pode fazer um gasto imediato e permanente, né? Ou com o Fed autorizando esse pagamento. O Fed ele executa, né? Ele não imprime o dinheiro em si, mas ele executa uma ordem dada pelo Tesouro. Então, você tem uma ordem do Tesouro de $1 milhão, o Fed executa fazendo o gasto fiscal, e aí ele pode ir para uma empresa, ele pode ir para alguém, etc. E é esse que é o problema, né? Dependendo de onde vai esse gasto, você cria desequilíbrios no mercado, e é aí que é o grande problema, né? Você tem uma centralização que vai fazer com que as coisas acabem ficando muito mais desordenadas, causando a diluição daqueles que trabalham, né, por aquele dinheiro que foi, entre aspas, impresso ou criado, né?
E aí, aí o Fed ele poderia literalmente criar ali o stimulus check, né, da mesma forma que aconteceu na pandemia, por exemplo, etc. E isso acaba fazendo um bypass completo do mercado de bonds, porque aí você tecnicamente não precisaria encontrar compradores para a dívida americana, sendo que a própria dívida americana já é usada como colateral, você pode simplesmente monetizá-la e não tem nenhum problema, né? Pelo menos segundo essa teoria. Mas é interessante você fazer esse tipo de exercício, porque mesmo que isso soe completamente absurdo, ou talvez você ache que já seja isso que está acontecendo, né, sem nenhum tipo de limite, afinal de contas você tem todas as opiniões ali, você vê passos largos nesse tipo de pensamento a partir do momento que você possa ter, no mínimo, mesmo que ainda sejam duas instituições completamente separadas, você tendo o controle político, você possa fazer com que esteja muito mais afinada, né, a questão da política fiscal e a política monetária. Então, você fazendo esse tipo de fusão, você também permitiria acabar com o tipo de disciplina, né? Quando você cria determinados déficits, os juros começam a subir, etc. Mas a partir do momento que você mesmo consegue controlar sua curva de juros, ficaria muito mais próximo do que o Japão vinha fazendo até então, né? Eu acho que o próximo capítulo eu vou falar sobre o Japão também, porque os juros de 30 anos no Japão estão disparando e aí já tem aquele grande desespero que acontece, como sempre, né? A nossa novela do Japão. Só que os Estados Unidos não têm isso, então, pelo menos por enquanto. Mas você percebe pela forma que o Scott Bessent já vem tratando a curva, ele vai moldando, né? Ele vai esculpindo, como eu já falei em capítulos para membros também. Então, vai ser muito importante nós vermos os próximos passos, porque mesmo que em princípio ele não consiga demitir, né, a Governor Cook, você vê uma pressão aumentando cada vez mais. Então, esse é um dos movimentos que a gente vem acompanhando nesse podcast, um dos macro movimentos que podem mudar completamente como a mecânica monetária do mundo é criada e como isso afeta os seus investimentos.